Esse é mais um episódio do quadro Orando a Bíblia. Eu sou a Laiane Franco e hoje nós vamos falar sobre consequências da desobediência. Você sabia que a sua desobediência ela pode gerar consequências não somente para você, mas para quem está à sua volta? Pois é. Só que antes de a gente meditar nesse assunto, eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se ao final dessa mensagem você sentir que o Senhor falou com você, deixe aqui o seu like no vídeo e compartilhe ele com mais alguém que você conheça. Hoje, para falarmos sobre esse assunto, nós vamos meditar no livro de Josué, capítulo 7, no versículo 10 e 11, que diz assim: O Senhor disse a Josué: Levanta-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Josué 7 nos apresenta uma lição muito importante sobre a obediência a Deus e os seus mandamentos. Mesmo depois de uma vitória importante para Israel, a derrota de Ai trouxe para o povo uma lição que cabe a mim e a você para o dia de hoje. Essa derrota, ela foi o resultado da desobediência de um único homem, um homem chamado Acã. O capítulo 7 do livro de Josué, ele nos mostra que Deus ele leva muito a sério a desobediência e que as consequências, elas podem ser muito sérias não somente para quem desobedece, mas também para quem está à nossa volta. Veja bem, o povo de Israel estava sendo naquele momento liderado por Josué quando foi derrotado na batalha contra a cidade de Ai. E era uma derrota totalmente inesperada, até porque o exército de Josué, eles estavam muito mais em vantagem, estavam em vantagem superior ao número de soldados, recursos. E a derrota, ela tinha sido um sinal da ira de Deus, porque Deus ele estava insatisfeito com a desobediência de um único homem. Deus estava insatisfeito com a desobediência de Acã e da presença dos objetos que ele havia levado para o acampamento. O capítulo 6 do livro de Josué, ele nos mostra que Deus havia entregado a cidade de Jericó ao povo de Israel. E aí vem o capítulo 7, e o versículo 1 nos mostra que tem uma mudança muito rápida entre um acontecimento e um outro acontecimento na guerra de Israel sobre Jericó. Só que no meio dessa guerra acontece uma derrota em Ai. E aí podemos aprender que obedecer é fundamental para uma vitória na minha e na sua vida. A desobediência de Acã, ela ocorre não no momento em que ele tira os itens e leva para o povo de Israel, mas no momento em que ele cobiça os itens. Quando ele cobiça e toma para ele esses itens, esses despojos, que eram para serem dedicados ao Senhor, ali o Senhor já começa a notar que Acã já estava sendo desobediente. Percebe que, mesmo sendo um homem que pecou, um homem que cometeu o erro, Deus ele não se ira somente com esse homem, ele se ira com toda a nação. E isso nos mostra que o pecado ele não é somente uma questão individual, mas também uma questão que pode afetar a todos à nossa volta. Nós fomos chamados para viver em obediência, para viver em santidade, para que os nossos pecados não afetem a gente e também não afete quem está ao nosso redor, como a nossa família, a nossa geração, enfim. E a Bíblia, ela nos diz que diante disso, Josué e os anciãos daquela época, eles começaram a realizar os rituais de arrependimento. Eles começaram a orar, eles ficaram prostrados até tarde, clamando ao Senhor. E isso até chega a impressionar essa atitude, a Bíblia fala que chega a impressionar, né, a Deus. Mas o versículo 13 diz que o Senhor diz para Josué, para que o Josué diga para o povo, para que eles se levantem, porque o problema não era adoração, era o pecado que estava ali no meio deles. E uma vez que eles encontram o pecador e removem o pecado do acampamento, o problema já estava sendo solucionado.
que eu entendo? Que naquele momento não estava faltando reverência, não estava faltando oração, lamentos, e sim que o pecado fosse eliminado para que o povo avançasse naquela batalha. Quando eu e você oramos, nós já estamos num caminho que já é certo. A gente já está no começo, porque através da nossa oração, Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Mas só que quando a gente confessa os nossos pecados, nós tomamos atitudes que devem ser tomadas e a gente passa a fazer mudanças de comportamento, o Senhor, ele nos revela mais e mais o que a gente precisa fazer para eliminar o pecado que nos leva a desobedecer. Embora seja muito importante que eu e você persista em ler a palavra, orar, buscar a Deus através de devocionais, jejuar, estar na casa de Deus, embora isso seja muito importante, a gente também precisa agir especialmente no que se refere ao pecado. Afinal de contas, nós temos batalhas a enfrentar aí para o resto da nossa vida. Ou seja, nós temos muitas batalhas para que a gente lute. E para isso a gente vai precisar estar preparado para que o Senhor nos dê vitória. Amém? Antes de orarmos agradecendo a Deus por essa palavra, eu quero te lembrar de se inscrever no canal Jesus Amor que não falha. Ative as notificações para continuar participando com a gente do quadro Orando a Bíblia. E se você sentiu que o Senhor falou com você através dessa mensagem, deixe aqui no vídeo o seu like, declare aqui nos comentários: Senhor, me livra do pecado da desobediência, e compartilhe esse vídeo com mais alguém que você conheça e que precisa ser encorajado através da palavra do Senhor. Assim você também nos ajuda nesse trabalho evangelístico de forma virtual. E também quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Vamos orar? Senhor, hoje nós queremos declarar que reconhecemos a sua bondade e a sua santidade. E por saber que o Senhor é santo e que não se agrada de nenhum pecado, que o Senhor não se agrada da iniquidade, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos declarar hoje o Salmo 139, no versículo 23 e 24, que diz: examina, Senhor, o nosso coração. Prova os nossos pensamentos, nos mostra o que há em nós que tem te ofendido e que tem nos afastado da sua presença. Nos guie pelo caminho eterno. Senhor, elimina do nosso coração e da nossa alma o desejo de ter ou de fazer aquilo que nos afasta do teu propósito. Nós não queremos mais andar no engano, no erro, não queremos mais viver em situações pecaminosas que podem até mesmo trazer consequências para a nossa geração, mas nós queremos, Senhor, andar em obediência à tua palavra. Nós não queremos mais, Senhor, ser levados por inconsequência que pode trazer danos para quem está à nossa volta, para quem está ao nosso redor. Senhor, nos perdoa e nos ajuda a enxergar os nossos erros. E mais do que isso, Pai, nos ajuda a corrigi-los em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para você que ficou até aqui, muito obrigada. Deus te abençoe.